escuro para preto. Isso é devido à oxidação da hemoglobina que tem no nosso sangue, né? Então, se você tiver um sangramento no estômago, no esôfago, no intestino, esse sangue vai todo cair lá dentro do seu intestino e faz com que as fezes fiquem escuras. Você nunca vai ver sangue nas fezes nesse caso aí, porque o próprio sistema digestivo vai fazer a digestão desse sangue aí. Outro sintoma clássico, né, do câncer é a dor, porque quando o tumor ele vai crescendo, ele vai comprimindo, vai apertando outras regiões do seu corpo ali, gerando dor. E o outro sintoma clássico que nós temos, tem vários outros sintomas, dependendo do tumor que tiver, né? Um outro sintoma clássico que nós temos lá é a perda de função, onde não é o tumor, ele cresceu tanto que ele comprimiu o órgão e aí a pessoa não consegue mais, né? Aquele órgão não funciona mais. Isso é mais fácil de observar se acontecer, por exemplo, na medula espinhal ou no cérebro, né, onde regiões específicas vão ser comprimidas e aí a pessoa pode perder a fala, pode perder a visão, pode perder os movimentos. Então, isso aí são sintomas clássicos de câncer. Sobre menores de idade, a gente vai falar, né? A gente está se aproximando do meio para o fim da nossa live. A gente vai falar sobre o câncer de próstata, que é pouco, né, comum, né, de acontecer em menores de idade, mas acontece. Né? Em menores de idade, os tumores que mais acontecem são os chamados linfomas e as leucemias, né, são os tumores, né, os cânceres que aparecem nas células do nosso sangue, principalmente nas células de defesa, nos glóbulos brancos ali. Na tireoide, a tireoide também é comum acontecer. Cérebro, medula espinhal, testículos e ovários, nos ossos e sarcomas, que são tecidos moles. São os cânceres mais comuns de aparecerem em menores de idade. No caso de câncer de mama, câncer de próstata, né? Eles têm uma tendência a acontecer mais em pessoas de idade mais avançada, por uma situação bastante fácil de você compreender por que isso acontece, né? A próstata e a mama, ela só está mais desenvolvida nos adultos, né? Está muito relacionado à produção hormonal que o nosso corpo produz, né? Então, tanto a próstata quanto as mamas são induzidas pela produção de hormônios como os estrógenos e a testosterona. Então, ao longo da sua vida, você vai acumulando, não é, estímulos nesses órgãos que vai fazendo com que aumente a divisão celular e toda vez que tem divisão celular, aumenta a probabilidade de acontecer um erro no DNA e se esse erro do DNA for na região que controla a divisão celular, aparece um câncer. Câncer de próstata. Bom, então, primeira coisa, né? Só homem tem próstata, tá? Mulher não tem próstata. Causa de câncer na próstata. Bom, a principal causa de câncer na próstata, ela é genética, né? É claro que existem fatores como fumo, abuso de droga, consumir alimentos ricos em pesticidas, né? Tudo isso daí são fatores ambientais que levam, não é, ao aparecimento do câncer de próstata, por exemplo. Mas a principal causa do câncer de próstata é ainda um fator genético. Isso significa dizer que o quê? Significa dizer que, por mais que você tenha um estilo de vida 100%, não é, saudável, ainda assim existe a possibilidade de você ter um câncer de próstata, porque você acaba herdando muitos desses genes dos seus pais, né? Vale a pena ter uma vida saudável? Vale a pena ter uma vida saudável, porque uma vida saudável previne muito mais doenças do que o câncer de próstata. Mas se a sua preocupação é única e exclusivamente o câncer de próstata, eu posso te dizer com segurança que é mais provável que você morra do coração ou de um outro câncer, câncer de pele, câncer de pulmão, do que do câncer de próstata se você tem maus hábitos, se você fuma, se você bebe, por exemplo. Tá bom? Câncer de próstata. Existem vários relatos de câncer de próstata acontecendo até em menores de idade, até em crianças acontecendo, né? Mas a incidência dele é maior a partir dos 50 anos. Então, a prevenção, ela inicia ali, né? O exame de toque retal, eu vou mostrar para vocês por que é feito o exame de toque retal, né? Ele deve iniciar ali por volta dos 40 anos, e aí deve seguir anualmente por toda a vida do homem, para poder acompanhar, né, essa doença que na maioria das vezes ela é silenciosa.
Quando se descobre que a pessoa está com câncer de próstata, geralmente já é um momento muito tardio, né? Já aconteceu a próstata aumentar demais de tamanho, e aí pode acontecer, né, os vários fatores associados ao aumento da próstata, né? Como infertilidade, é, pode acontecer impotência sexual, né? Então, geralmente é ali que as pessoas percebem, e aí nesse momento já está acontecendo metástase e etc, né? Então, vamos lá. Os sintomas do câncer da próstata, né? Micção frequente, ou seja, a pessoa quer ir toda hora fazer xixi, né? Por que que ela quer ir toda hora fazer xixi? A próstata, aqui está a próstata, ó. A próstata, ela fica no meio do caminho entre a bexiga e a saída do pênis na uretra, né? Então, a próstata, quando ela começar a crescer aqui nessa região, o que que vai fazer? Ela vai comprimir, né, a uretra do homem aqui. Então, o homem vai ter dificuldade de fazer xixi. Então, a bexiga dele nunca esvazia. Ele faz xixi, não é? Mas sempre fica sobrando urina porque está sendo estrangulada. A uretra está sendo estrangulada aqui. E aí ele fica toda hora querendo xixi, porque ele faz xixi, logo a bexiga dele não esvaziou, ele vai ficar com vontade de novo de ir no banheiro, então aumenta, né, a vontade de ir ao banheiro. Outra coisa que vai acontecer, a quantidade de urina vai ser pouca, não é? Ou interrompida, justamente por causa do aumento do tamanho da próstata. Aumenta muito a vontade de urinar frequentemente à noite, que é também chamada de nictúria. Pode aparecer sangue na urina ou no sêmen, disfunção erétil é muito comum. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui está a próstata, né? Por dentro da próstata passam os nervos que promovem a ereção, né, masculina. Então, quando a próstata ela cresce demais, ela comprime esses nervos e acaba podendo deixar o homem impotente também. Outros sintomas que podem, né, indicar o aparecimento do câncer de próstata, eles não estão, né, diretamente relacionados, mas podem ser sintomas que são dor no quadril, dor nas costas, coxa, até dor no ombro, tá? E outros ossos, se a doença se disseminou, né, por metástases. Outra coisa também que ela pode indicar um câncer de próstata, porque ele está ali perto a próstata, ela está perto da lombar, né? Aqui não está aparecendo, mas a lombar está por aqui, ó. A lombar aqui, ó. Então, quando ela cresce, ela acaba comprimindo a lombar também. E também pode gerar aqui dormência nas pernas, tá bom? E dor nos pés também. Tudo isso pode ser causado pelo câncer de próstata. Pode falar. Vamos entrar no chat da live? Alguém perguntou aqui, professor, um câncer pode pode modificar o funcionamento das glândulas endócrinas permanentemente? Com certeza, né? Como a gente estava conversando ali no começo da nossa aula, a característica do câncer é ser um tumor invasivo. Então, ele vai invadir o tecido das glândulas e enquanto não acontecer a remoção desse câncer, ele vai, né, modificar ou impedir o funcionamento das glândulas. O câncer de pele também é comum em jovens? Muito, né? O câncer de pele é extremamente comum em jovens, principalmente os que não se protegem e ficam muito tempo no sol. O câncer de próstata tem tratamento? Bom, quando ele é descoberto no início, né, pode-se fazer cirurgia, dependendo do tamanho, dependendo da região que for o câncer de próstata, mesmo com a cirurgia, né, as sequelas elas serão permanentes, né, porque é uma região ali muito delicada, anatomicamente falando, então os casos de impotência, né, eles podem ser permanentes mesmo após a cirurgia. Então, a chave principal para o tratamento dessa doença é o diagnóstico precoce que é feito através do exame. Então, né, nós vimos, né, em passagens anteriores a localização da próstata, uma glândula que está bem aqui. A função principal da próstata é produzir líquidos que vão formar o sêmen, né, ou o esperma. E a próstata ela tem uma função muito específica porque ela produz um líquido alcalino. Não sei se você lembra lá das aulas de químicas, né, o que é uma substância alcalina e uma substância ácida, mas a vagina da mulher
por questões naturais, até mesmo para poder evitar infecções, né, por bactérias, fungos, a vagina ela tem a característica dela ser ácida. Só que, entretanto, todavia, né, contudo, essa acidez da vagina da mulher impede a motilidade e maturação dos espermatozoides. Então, é necessário que ocorra uma neutralização do pH da vagina. Imagine se o pH da vagina fosse neutro o tempo inteiro, um ambiente úmido, né? As bactérias e os fungos iriam fazer festa lá, né? Então, a vagina é levemente acidificada e para que o espermatozoide consiga sobreviver dentro desse ambiente ácido, é necessário acontecer, não é, a liberação do líquido da próstata para neutralizar através do líquido alcalino, neutralizar a acidez normal da vagina, tá certo? Além disso, existem outras substâncias nutritivas. Então, o sêmen, né, também chamado de esperma, que é o líquido que o homem ejacula durante a relação, né, ao final da relação sexual, ele vai conter, então, ali espermatozoides, que são células, né, e vai conter uma série de líquidos que são responsáveis pela manutenção e nutrição desse espermatozoide. A próstata é uma das glândulas que vai produzir, né, esses líquidos que auxiliam a manutenção dos espermatozoides. Como é feito o exame? Então, aqui está a bexiga do homem, aqui está o pênis, né? Aqui está o osso ilíaco. A próstata, a região onde a próstata ela se localiza anatomicamente falando, é muito próxima do reto, né? O reto é a porção final do intestino delgado, desculpa, do intestino grosso, né? E ela pode ser facilmente acessada através do ânus. O maior problema que acontece, então, em relação ao câncer de próstata, né? A maior dificuldade que existe em relação ao câncer de próstata é porque muitas pessoas têm resistência em relação ao exame, da forma como o exame é feito, porque para acontecer o exame da maneira correta, o médico ele precisa apalpar, ele precisa introduzir o dedo no ânus do homem, encostar na próstata para saber se essa próstata está aumentando de tamanho ou não. Professor, pode fazer exame de outras maneiras? Pode, você até pode fazer exames de outras maneiras. Você pode fazer, por exemplo, uma tomografia computadorizada, né? Só que uma tomografia computadorizada, ela custa milhares de reais, né? Então fica inviável no sistema público de saúde, até mesmo no sistema particular, você fazer exame de próstata através de uma tomografia computadorizada. Fica muito caro, né? Se você considerar que a grande maioria dos homens não vão ter câncer de próstata, né? Não vale a pena eu testar todos os homens dessa maneira. Então, o exame do toque retal, ele continua sendo o mais barato, praticamente não tem gasto, né? Aqui o médico gastou uma luva, por exemplo. Ele é bastante eficiente, não é? E ele pode prevenir, né, as complicações associadas ao câncer de próstata aí. Para a gente poder terminar aqui e abrir para as perguntas aí, né, qual é o principal tratamento para o câncer de próstata? Quando ele é descoberto muito no início ali, você, né, tenta tratar ele com uma quimioterapia. O que é uma quimioterapia? As células, quando estão se dividindo de maneira muito acelerada, elas gastam muita energia, né? Então, se elas gastam muita energia, elas precisam de captar muitos nutrientes. Então, na quimioterapia, se eu induzir, né, injetar no indivíduo substâncias que matam células, as células cancerígenas elas têm uma tendência maior a morrer do que as células que não são cancerígenas, porque como elas estão numa atividade metabólica necessária para se dividir muito, elas acabam captando muito dessa droga também e acaba vindo a óbito, né? Acaba morrendo essas células. O problema maior que acontece nessa situação é que essa quimioterapia, né, essas drogas que são utilizadas na quimioterapia, elas fazem mal para células saudáveis também. E aí, muitas vezes, os efeitos colaterais, eles são tão maléficos, que muitas vezes a pessoa não consegue fazer a quimioterapia, né, e aí as células do câncer começam a se multiplicar de maneira desordenada. Pode acontecer também a chamada radioterapia, que é a utilização de radiação em cima da próstata ali do indivíduo para tentar matar essas células cancerígenas. E, na última hipótese, é a chamada prostectomia, que é a remoção da próstata. Se a radiação, a Ellen perguntou